dia, então, né? Bom dia a todos. A gente vai... Dia! Bom dia. Vocês já colaram, eu espero, né, que vocês já tenham colado aí a capa de abertura no caderninho de vocês. Vou passar para vocês a pauta, tá? Do dia, ver se vocês conseguem enxergar aí, por gentileza. Só um pouquinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Essa é a pauta de hoje, tá? Vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Depois eu vou pedir para vocês irem lá no WhatsApp e colocando o nome e a série, como eu tinha combinado com vocês lá na sexta-feira, tá? Então, quem terminou de colocar a pauta, já vai lá no WhatsApp e coloca o nome e a série, por favor, qual que é a turma, para eu poder fazer a chamada depois, tá? Pronto, gente? Não. Só lembrando, tá? Nós temos 2 horas, não é 2 aulas, tá? A gente tem 2 horas de aula hoje, tá? Nossa aula vai até às 11h20. Provavelmente vai cair a conexão aí, tá? Porque a gente só tem de 40 em 40 minutos, tá? Que o Zoom disponibiliza aí pra gente quando é gratuito, né? Então, aí, como a gente está usando um sistema gratuito, tá? Então, aí vai ser de 40 em 40 minutos, ele acaba caindo. Quando cair a conexão, gente, já vai lá no WhatsApp, eu já vou mandar para vocês um novo link. Não precisa ficar escrevendo lá no WhatsApp, ai, caiu, e agora? Caiu a conexão, caiu. Não precisa. Errou. Tá, gente? Então, vai ser assim, a hora que cair ali, vai lá no WhatsApp, que eu vou mandar o link e vocês entram de novo, tá? Então, não precisam se desesperar. Vamos começar, então, a nossa apostila, tá? Deixa eu só achar ela aqui, peraí. Esse aqui. Isso, tá? Então, aí, nossa apostila, na página 2, a gente tem aí o espaço rural brasileiro, tá? Então, primeiro, a gente vai começar a nossa apostila do segundo bimestre falando do espaço rural, a zona rural brasileira. O que ela representa, né? Gente, tá bom? Primeiro, ele mostra aí essa enorme máquina, né? Uma plantadeira, tá? Então, ela coloca aí, ó, trator, realiza a colheita de plantação de soja no Mato Grosso do Sul. Então, essa foto aí foi tirada em 2017. Isso daqui, gente, essa foto, hoje representa, né, a realidade da zona rural brasileira. Antigamente, como que era, né, a zona rural brasileira, né? Antigamente, era trabalho braçal, tá? Trabalho humano. Então, aí havia milhões de pessoas que trabalhavam na zona rural para preparar a terra, né? Para arar a terra, plantar, fazer o plantio, cuidar daquela plantação e depois fazer a colheita, tudo manualmente, tá?
Agora não, a realidade aí é outra. Depois dos anos de 1970 para cá, a realidade no campo acabou modificando, tá? Porque daí entrou a tecnologia no campo, né? Então aí causou o tal do êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída das pessoas, né, do campo para a cidade, tá bom? Então é uma migração do campo para a cidade. Por que as pessoas saíram do campo, então, e foram para a cidade? Porque daí já não tinha mais emprego, né, gente, para elas, né? Então, elas se viram no momento da vida em que, como elas não tinham emprego e precisa sobreviver, precisa trabalhar para sobreviver, elas ficaram para a cidade. E aí entrou o quê? No lugar da mão de obra humana, entrou os maquinários, tá? A tecnologia. Essa foto aqui, ela representa como que é o dia a dia hoje no campo rural brasileiro, tá bom? No meio rural brasileiro. Então, a gente tem aqui, ó, o espaço rural, é o local. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Por gentileza, desliga, tá? Desliga o microfone para não ficar ruídos e atrapalhar o som, tá? O espaço rural é o local onde se desenvolvem diferentes tipos de atividades. Como você estudou anteriormente, a agricultura é praticada pela humanidade há cerca de 10 mil anos, desde o início das sociedades sedentárias, isso é, aquelas que vivem em locais fixos. Então, aí, a humanidade, ela passou a ter que produzir o seu alimento. Então, quando ela passou a produzir o seu alimento, ela teve que parar de ficar mudando de local, porque antes eram nômades, né? Eles migravam de locais para outros locais à procura de alimento. Quando eles tiveram a ideia, né, de ficar, de plantar naquele lugar, eles tiveram então que permanecer ali. Então ali começou a nascer as comunidades, tá? Que hoje depois se transformaram em vilas, né, vilarejos, e depois se transformaram em cidades, tá? Então aí essas pessoas elas passaram a ser chamadas, né, de sociedade sedentária, porque elas permanecem no mesmo local, tá? Tudo isso por causa da comida que eles tinham que plantar, tá bom? Então aí, muitos cultivos se espalharam pelo mundo. Observe a fotografia e compare os elementos que compõem a paisagem com as características dos espaços rurais que você conhece ou que você já viu por meio de programas de TV e leituras de revistas ou sites. Gente, quando a gente viaja, né, de carro ou de ônibus, que dá para a gente ver aí do lado da rodovia, onde a gente passa, às vezes a gente enxerga um maquinário desse aqui, por exemplo, trabalhando. Ou a gente vê muito aqui para a gente, né, no Mato Grosso do Sul, no nosso território, a gente vê bastante criação de gado, né? A gente passa aí pelas ruas, né, na rodovia, e a gente vê dos lados, então aí tem bastante criação de gado. Essa criação de gado também faz parte da zona rural, tá? Chamada de pecuária. A gente vai falar mais dela aí também sobre isso daí, tá? No caso aqui, quando a gente vê essas plantações, pode ser manual, tá? Plantação manual, ou pode ser plantação do tipo que está aqui, com maquinário, a gente chama de agricultura, tá? Então, a gente vai falar sobre esses dois passos hoje. Aqui próximo, na próxima folha, na página 3, a gente já vai começar a falar, então, o que é o espaço rural. Pode ser definido como um espaço onde há menor concentração populacional e as principais atividades econômicas praticadas estão ligadas ao setor primário da economia. Então, quando eu falo no setor primário da economia, eu falo no setor de extrativismo, na pecuária, na agropecuária, tá? Por quê? Porque tem a ver com a terra. Eu preciso plantar alguma coisa para poder ter, tá? Então, assim, tudo que a gente come hoje é plantado, tá? É plantado, é criado, como é no caso da carne, né? Da carne bovina, da carne de frango, da carne de porco, tá? Então, é chamado de pecuária. Então, e tudo que é plantado é chamado de agricultura. Tudo isso faz parte do setor primário da economia, é o primeiro setor da economia, tá? Então, basicamente, tudo que a gente come, que a gente consome, vem do setor primário, tá?
Então, aí, as atividades primárias desse setor estão relacionados ao... Quem está, então, no setor primário, nas atividades primárias? Já passem aí, grifa aí, passam canetão, tá? As atividades primárias desse setor estão relacionadas ao extrativismo, a pecuária e a agricultura. Muito importante, então, tá? Então, aí, setor primário da economia está ligado ao extrativismo. O que é extrativismo? Extrativismo é extração de alguma coisa da terra. Pode ser extração vegetal, no caso de plantas, tá? Ou pode ser extração mineral, no caso dos minérios, que a gente estudou lá o ano passado. Lembram-se das rochas intrusivas, rochas extrusivas, as rochas metamórficas, magmáticas e rochas sedimentares? Vocês viram o ano passado lá no 6º ano, tá? Então, a gente tem esses tipos de extrativismo. Depois, nós temos a pecuária. Eu já falei para vocês o que é criação de gado, tá? Pode ser bovino, suíno ou as aves. E depois nós temos a agricultura, que é onde a gente planta e colhe, tá? Aí nós temos tudo basicamente plantado e colhido que a gente traz para a nossa mesa aí no nosso dia a dia. O arroz, o feijão, tá? Os vegetais que a gente consome. Professora. Quem está falando? Diogo. Fala, Diogo. A senhora já tá nos exercícios? Não, estou na página 3. Estou na página 3, vou começar o 2º parágrafo agora, tá? Ah, tá. Quem está riscando a tela? Não é para fazer isso. Eu vou pedir já para a tia Kézia entrar aqui e identificar quem é. Já vou mandar um WhatsApp agora para ela. No 2º parágrafo, nós temos aí o seguinte: já os espaços urbanos apresentam maior concentração populacional e predomínio de atividades ligadas aos setores secundário e terciário da economia. Gente, quem chegou agora, desliga o microfone. As atividades secundárias se relacionam à construção civil e ao setor industrial. A gente até agora estava falando das atividades primárias, não é isso? Então, é o setor primário da economia. O setor secundário da economia, ele faz parte do quê? De indústrias, tá? E construção civil. O que é construção civil, Pro? Construção de prédios, tá? De casas, que fazem parte aí da construção civil. E também a gente tem o setor industrial. O que é setor industrial? É tudo que se transforma. Por exemplo, a gente pega alguma coisa que a gente fez lá no setor primário. Vamos falar do arroz? O arroz, ele passa pelo setor primário? Ele passa pelo setor primário, porque ele não tem que ser plantado e colhido, tá? Depois ele vai para o setor secundário, que é lá na indústria. O que ele vai fazer lá na indústria? Ué, eles vão limpar o arroz, porque ele é até cheio de casquinha, tá? Então, eles vão limpar o arroz, vão selecionar aqueles grãos, vão embalar, não é isso? Então, isso tudo coloca naqueles pacotes, né, de 5 quilos que a gente utiliza bastante em casa, e depois que ele vai ser mandado para o supermercado, tá? Então, essa parte de separar o grão, limpar, embalar, é no setor secundário, lá na indústria, tá? Que ele é feito. E depois, a gente tem o setor terciário, que por sua vez é um pouco mais complexo, envolve a administração pública, o transporte de produtos, o comércio e a prestação de serviços, como ocorre em escolas, hospitais, entre outros. Por exemplo, a minha profissão, eu sou professora. Eu sou de qual setor da economia? Que alguém sabe falar? Se alguém souber, liga o microfone e fala. Terciário. Terciário. Muito bem. Por quê? Porque eu presto um serviço, tá? Então, aí, o professor planta? Para nascer um professor, ele é plantado lá no primeiro setor? Não, né? Mas se não, você coloca uma sementinha daí que as pessoas... Aí a gente coloca a sementinha no coração do aluno para ele, se quiser, né, formar um professor, tá? Mas aí vai do sentimento da cabeça de cada um, tá bom? Então, olha só. Então, nós temos aí o setor... Vamos falar, eu estava falando do arroz, né? Vamos falar de outro, então, do trigo. Pode ser do trigo? O trigo, ele passa pelos 3 setores da economia? Ele vai passar, porque ele tem que ser plantado e colhido.
Depois que ele é plantado e colhido, ele vai passar para o segundo setor na indústria, porque eles precisam escolher os grãos, triturar, moer, né? Virar farinha. Depois eles vão embalar aquele grão. E depois ele vai para o terceiro setor. Qual que é o terceiro setor? O setor de transporte. Ele vai sair do segundo setor carregado, não é? Quem vai fazer aí é uma transportadora, um caminhão, né? Que vai levar ele para onde? Para uma rede de supermercados. A rede de supermercados pertence, então, ao terceiro setor da economia. Então, olha só, o trigo é um elemento que acabou passando pelos três setores da economia, tá? Ele foi plantado e colhido lá no primeiro setor, no segundo setor, lá ele foi embalado, tá? E no terceiro setor, ele foi para o supermercado ser vendido, tá bom? Então, ele passa, o mesmo produto passa pelos três setores. Tem mais algum outro produto? Tem, quase todos. Quase tudo que a gente compra no supermercado, ele acabou passando pelos três setores da economia, tá? Depois aí, diferenciar esses espaços, contudo, nem sempre é fácil, visto que há áreas rurais que apresentam características urbanas, bem como áreas urbanas que incorporam algumas características rurais. Observe a imagem ao lado, que retrata uma pequena área urbana em meio a um grande espaço rural. Quais atividades você imagina que podem ser desenvolvidas nas áreas urbana e rural representadas na foto? Então, olha só, pode falar. Atividade do primeiro setor. Agricultura. Só essa? Nesse caso, Pecuária e extrativismo. sim, pode sim, tá? No caso aí, Gabriel, ele pode passar pelos três setores. Os três setores da economia pode estar ali dentro desse pequeno município aí que chama Alfredo Marcondes, no interior de São Paulo, tá? Então, ele pode ter ali a área rural ao lado, tá vendo? Que tem uma grande área rural ao lado dela, né? Da cidade. Depois, pode ter algum tipo de indústria ali? Pode ter algum tipo de indústria. E o comércio, né, gente? O comércio são as lojas de comércio, que pode sim fazer parte aí do setor terciário. Pessoal, para de conversar, por gentileza. Para de conversar aí no chat, que eu estou vendo. Professora, a gente não está conversando, que o seu áudio ele tá saindo meio lento. Então eu não sei se deve ser problema na minha internet, tá? Hoje a minha internet está bem lenta, tá bom? Então, gente, se vocês perderem alguma explicação, vai estar postado. De tarde eu vou postar para vocês lá no Google Sala de Aula, tá? A nossa aula de hoje vai estar lá, junto com a resolução de alguns exercícios. Se não der tempo da gente fazer junto aqui na nossa aula, aí eu vou postar lá para vocês, tá? Mas eu espero que dê tempo. Então, aí, ó, por falar em exercício, a gente já tem o primeiro, tá bom? Então, aí, o quadro a seguir relaciona atividades econômicas com o setor e a localização predominante delas. Complete-o com as informações correspondentes. Só um pouquinho que tem gente aqui querendo entrar. Tá, então vamos lá. Primeiro, a gente tem ali, ó, na primeira tabela, o setor. Depois a gente tem a localização predominante desse setor. Depois a gente tem as atividades desse setor. E, por último, o exemplo, tá? Então, vamos lá. Qual é o setor da economia que representa a agricultura, pecuária e o extrativismo? Podem responder aí. Quem souber já fala. Primário. Primário. Muito bem. Então, primeiro, setor primário. Depois a gente tem, qual que é a localização predominante dele? É no espaço urbano ou no espaço rural? Espaço rural. Rural. Rural, isso mesmo. Espaço rural. E um exemplo? Trigo. Ou dois, né? Ou dois exemplos. Arroz e trigo. Não, aí o exemplo que vocês podem colocar é plantações, tá? Plantações
e criação de gado, por exemplo, né? Plantações e criação de gados. Depois, nós temos ali o setor secundário. E a localização do setor secundário é no espaço rural ou é no espaço urbano? Urbana. Urbano, né, gente? As indústrias, geralmente, elas estão na zona urbana, tá? Atividades. Professora, Indústrias, né? Acabei de falar. professora, Oi. as indústrias, a maioria fica na zona urbana, mas A também maioria tem na zona indústrias urbana. que ficam na rural, né? Algumas sim, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, tá? A gente viaja por aqui, pelo Mato Grosso do Sul, e a gente tem muita plantação de cana aqui no Mato Grosso do Sul. E logo ao lado, às vezes, da plantação de cana, já tem uma indústria para moer essa cana, tá? Então, já sai dali da plantação, já vai direto para a indústria. Às vezes, a gente encontra, assim, ela na zona rural, mas a maioria acaba ficando na zona urbana. Por quê? Porque precisa de pessoas para ir trabalhar lá, tá? Pessoas... E é mais fácil, Exato, para a pessoa se locomover. Porque se estiver lá na zona rural, não tem como, né? A pessoa ir para a zona rural todo dia. Gente, tá muita conversa. Quem que tá com essa conversa aí atrás, em casa? Desliga o microfone para a gente não precisar ouvir. Tá? Então, aí, no setor secundário, a gente tem, então, a localização no espaço urbano, atividades, indústria, tá? E o exemplo é fábrica e construtoras. E, por último, nós temos qual setor? Terciário. Terciário, ótimo. Setor terciário. Professora? Sim. Nada. Setor terciário que está predominantemente no espaço urbano. Por quê? Gente, quem que faz parte do setor terciário? Comércio em geral, tá? Todas as lojas de comércio em geral faz parte do setor terciário. Prestação de serviços. Quem que é prestadora de serviço? Professor é prestador de serviço, médico é prestador de serviço, quem mais? Engenheiro é prestador de serviço, advogado, tudo isso é prestador de serviço, tá? Fora o turismo, tá? Turismo também é considerado um setor terciário. Atividades, então podem colocar aí comércios e serviços. É aqui em casa, as cachorrinhas latindo. Tá? Então, aí, comércio e serviços. E os exemplos: escolas, hospitais e mercados. Escolas, hospitais e mercados. Professora, qual é a atividade do setor secundário? Indústria. Tá. Industrial. Uhum. Eu perdi a 1 e a 2, mas ok. Depois vejo no vídeo. Obrigada. Quem perdeu vai estar gravado, depois assiste lá, tá? Aí, vamos lá. Para compreender melhor o espaço rural, vamos analisar as principais atividades econômicas associadas a ele. Então, primeiro a gente tem o setor do extrativismo. Lembra que eu estava falando lá no comecinho da aula? O que quer dizer extrativismo, né? É extração. Extração do quê? De vegetais, de animais, de minerais, tá? Tudo isso, então, é extrativismo. É o que a gente tira da terra, ok? Então, é a atividade relacionada diretamente à coleta ou extração de recursos naturais. Há 3 tipos de extrativismo. Olha aí, acabei de falar dele, né? Ó, o mineral, o animal e o vegetal, tá? Então, podem grifar. Há 3 tipos de extrativismo. O mineral, o animal e o vegetal. Pode passar aí
marca-texto ou passa a caneta por embaixo aí, tá? Pode-se afirmar que é uma das primeiras atividades humanas, já que a coleta de frutos e a caça já ocorria bem antes da agricultura. Conforme verificamos no primeiro capítulo, os extrativismos vegetal e mineral estão ligados à própria história de nosso país. Ainda hoje, essas atividades... Ai, já vai acabar a nossa aula. Gente, deixa eu só terminar aqui, eu já falo com vocês. Ainda hoje, essas atividades movimentam parte significativa das economias brasileira e mundial. Pessoal, eu vou continuando, tá? Vou continuando. Assim que acabar, vai apagar, a gente vai sair, tá? Vai direto lá no WhatsApp, não precisa ficar perguntando, né? Ah, caiu, vai entrar de novo, porque a nossa aula é até 11h20, tá? Então, volta lá no WhatsApp, eu vou mandar um novo link e vocês acessam, tá bom? Vai acontecer. E, por favor, não fiquem conversando no WhatsApp para prestar atenção na aula, tá? Extrativismo mineral. Então, vamos falar do primeiro. Lembra que se tem 3, né? O mineral, o animal e o vegetal. Então, primeiro a gente vai falar do mineral. O que é isso? O que é o extrativismo mineral? Minério, né? Então, vamos ver também quais são eles, quais são os mais usados. O Brasil conta com importantes jazidas minerais em sua estrutura geológica, principalmente de petróleo e minério de ferro. Então, aí, se for perguntado quais as mais importantes, né, extração mineral feitas no Brasil, a gente já tem aí, ó, minério de ferro, petróleo, também tem o carvão, tá? A gente também tem o carvão mineral. Então, aí tem essas aí que a gente está falando. Então, quais são os principais minérios extraídos no Brasil? Petróleo, minério de ferro, e a gente também tem o carvão, tá? Mas tem mais. Os quais são matérias-primas essenciais a diversos setores da economia. Além do ferro, o país dispõe de reservas importantes de recursos como a bauxita, utilizada na fabricação do alumínio, a cassiterita... Professora, Sim. pode terminar de ler, depois eu pergunto. Tá. Melhor. A cassiterita, usada em ligas metálicas, e manganês, com o qual se fabrica o aço, tá? Então, nós temos aí as mais utilizadas. A bauxita, que é um minério utilizado na fabricação do alumínio, tá? A gente não acha o alumínio na natureza, tá bom? Ele é transformado. São materiais metálicos formados para poder dar liga e formar o alumínio, tá? E a bauxita é um deles. Depois a gente tem a cassiterita, que é usada para fazer ligas metálicas. O que é liga metálica? É material ferroso mesmo, tá? De metal. E depois a gente tem o manganês, que é muito utilizado para fabricar o aço. E geralmente a gente também exporta bastante. Outro minério muito presente é o nióbio. Segundo algumas estimativas, mais de 95% das reservas mundiais situam-se em nosso território e detém cerca de 90% da produção mundial, então, de nióbio está no Brasil, tá? Nióbio, o que é o nióbio? Também é um minério, tá, gente? Também é um minério aí utilizado para a fabricação do aço. Nióbio é um mineral metálico encontrado em rochas magmáticas intrusivas. Lembram-se das rochas intrusivas? Não lembro, né, Pro? E as rochas intrusivas a gente estudou lá no ano passado, tá? No 6º ano. Rochas intrusivas são aquelas que estão mais no interior da crosta terrestre, tá bom? Elas estão mais fundo no interior da crosta. E as extrusivas são as que estão mais próximas do solo onde a gente pisa, tá? Então, no caso, o nióbio, ele está mais profundo na crosta terrestre, então ele é intrusivo, tá? Formadas com magma que se resfria lentamente no interior da crosta. É muito empregado na produção do aço inoxidável, material muito resistente à corrosão. Além disso, pode ser usado na fabricação de componentes de motores de automóveis, ligas de implantes cirúrgicos e em propulsores de foguetes e satélites espaciais, tá? Então, olha só, o nióbio,
a maior produção mundial é aqui no Brasil, cerca de 90% da produção mundial encontra-se no Brasil, e é um tipo de material muito utilizado, então, para a utilização aí de propulsores de foguetes, satélites espaciais, tá? E outros componentes do motor de carro que a gente utiliza. Pergunta sobre extrativismo mineral? Tem alguma pergunta? Não? Então vamos... Eu não tenho perguntas. Quem? Alguém tem ou não? Não, eu disse que eu não tenho. Não, então tá bom, tá. Então vamos lá. Extrativismo animal. Aí já tá falando tudo, né? O que é extrativismo animal? Pecuária, né, gente? Pecuária, a pesca, tá? Criação de gado, aves, tá bom? Então, tudo que tem a ver com animal mesmo, de origem animal, é extrativismo animal, tá? Então, aí a gente tem, como o próprio nome sugere, o extrativismo animal é a retirada ou captura de animais. As formas básicas de extrativismo animal são a caça e a pesca, tá? Então, nós temos aí extrativismo animal, a caça e a pesca. A pesca é uma importante atividade econômica, de acordo com dados do governo, entre 2013 e 2015, o Brasil apresentava 1.084.000 pescadores, tá? Então, olha quantos pescadores que sobrevivem disso, né? Do pescado, do extrativismo animal, então, né? Com produção anual de 765.000 toneladas de pescado. Esses números nos colocam entre os 20 maiores produtores de pescado do planeta, conforme você observa na tabela. Então, olha aí, essa tabelinha do lado, nós temos ali a China em primeiro lugar, tá? A gente sabe que os países asiáticos, eles consomem bastante pescado mesmo, tá? Então, aí eles estão em primeiro lugar. No Sushi. lugar, tem a Indonésia, em terceiro a Índia, e em 19º lugar está o Brasil, tá bom? Com 765.000 toneladas de pescado por ano, tá, gente? Por ano. O que é isso? 765.000 toneladas de pescado. Pescado é tudo que vem da origem do mar ou dos rios, tá? Peixes mesmo. Então, tudo isso ou é consumido aqui no Brasil, ou às vezes a gente exporta também esse pescado, tá? O perfil da produção pesqueira pode ser classificado em duas categorias principais. Nós temos aí a artesanal. Nesse caso aí, ó, tá vendo que os rapazes estão pescando aí na foto, né? Eles estão lançando uma rede no mar, tá? Para poder pescar. Nesse caso, ela é artesanal, porque ela é feita manualmente, tá? E depois tem a industrial. A industrial é quando eles vão em alto mar e utilizam redes de pesca eletrônica mesmo, tá? O próprio navio ou barco deles jogam e começam a coletar, então, ali os pescados, tá? Mas nesse caso aqui, feito manualmente, então, essa é a artesanal. A pesca artesanal é desenvolvida ao longo da costa em águas continentais, como os rios e lagos. Como compreende dessas atividades para subsistência, com técnica mais simples, até comunidades de pescadores mais organizadas que apresentam melhores condições de armazenamento e pontos de venda, tá? Depois a gente tem aqui, ali, ó, como eu falei para vocês, a industrial, tá? Tá na outra folha aí. Olha lá a foto, isso aí é um navio industrial, tá? Ele mesmo lança a rede de pesca e depois o próprio navio vai fazendo o recolhimento dessa rede e quando ela vem recolhida, ela vem cheia de peixe, tá? Já industrial, gente, nosso tempo vai acabar daqui 1 minuto, então lembrando, volta lá no WhatsApp, copio, vou passar o link de novo e vocês acessam rapidinho, tá? Já a pesca industrial apresenta características mais sofisticadas, como instalações com boas condições de armazenamento, embarcações maiores e métodos que utilizam tecnologias avançadas. Nessa modalidade, também é possível a opção pela extração específica de alguma espécie. A modalidade de caça, por sua vez, é proibida no Brasil desde 1967, tá? Então, não pode ter nenhum tipo de caça animal no Brasil, é proibido por lei federal, tá?
Dessa forma, animais silvestres de qualquer espécie não podem ser caçados, apanhados de seus habitats, tampouco comercializados. Isso, contudo, não vem impedindo a ação de grupos que fazem a captura desses animais para comércio clandestino. Há exceções, no entanto. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, autoriza, em determinadas épocas, e para controlar a superpopulação da espécie, a caça de javalis